Meu nome é Júlio César Brum Gonzalez. Eu tive uma experiência espiritual muito forte. No dia 23 de 9 de 2022, 23 de setembro, eu fui lá no hospital, na Santa Casa Antiga. Lá tinha um desenho de um diabo lá. E aí eu vi aquilo lá e pensei que aquilo não podia ficar lá. Então, eu, com toda a minha humildade, tranquilo, peguei 2 latas de tinta e fui lá limpar aquilo. Hoje é dia 19 de agosto de 2023. Lá o que houve foi um ano passado. Então, já faz quase um ano já que aconteceu isso. Eu, na minha humildade, eu peguei 2 latas de tinta, uma preta e uma branca que eu tinha aqui, né? A tinta preta, eu acho que ela estava pela metade. E fui lá pintar aquilo lá. Peguei, cheguei lá, de manhã cedo. Não era tão cedo, era mais ou menos 10 horas, por aí, 10h30. E aí, pintei tudo aquilo lá. Tem vídeos na internet falando daquilo. Eu filmei anteriormente, fiz um comentário sobre aquilo, que aquilo não podia estar lá, que aquilo lá era um hospital, que aquilo lá nunca foi um hospício para ter aquele tipo de desenho lá. Então, eu fui lá e pintei. Limpei tudo aquilo e fui para casa. Tudo tranquilo. Só que, num determinado momento que eu estava pintando aquilo lá, tudo me dizia, não toque em nada, não toque em nada. Sempre vinha o 6º sentido, né, para se proteger. Eu fui lá sem nenhuma oração, sem nenhum amuleto, santo, nada. Eu fui sozinho lá. Eu comentei com alguns amigos, também se prontificaram em me ajudar, mas eu não quis comprometer ninguém. Fui sozinho lá fazer isso. E dito e feito. Então eu peguei, quando eu estava terminando de pintar aquele desenho, sem querer, o meu pé tocou ali embaixo tinha um monte de vela preta. E aí o meu pé, sem querer, tocou um pouquinho numa vela. Fez um barulhinho bem... Bueno, paciência, né? Segui, terminei a pintura, consegui limpar aquele desenho, não levei câmera para fazer foto, não levei nada para registrar o que eu fiz, mas está lá agora. Se eu seguir lá, se ninguém mexeu lá, tomara que não, né? Tá do jeito que eu deixei, tudo pintado, sem aquele desenho lá. Bueno, terminando isso, fui para casa, né? E aí houve alguns fatos estranhos. Eu aqui em casa, a primeira noite me acordei de madrugada, senti uma presença dentro do quarto, estranha, uma presença que não era normal. Então, tudo bem. E aí na mesma manhã, um pouquinho antes eu fui, quando eu estava saindo lá do hospital, eu entrei na igreja, na catedral. Fui lá, orei, fiz uma oração lá, mas e tudo bem. Aí eu saí e vim para casa. Tudo de a pé. Não estava com carro, com bicicleta, com moto, com nada, só estava de a pé. Então, depois disso, aqui em casa, como eu comentei, eu falei recém, eu senti uma presença no quarto. Um pouco antes eu estava senti uma presença no quarto da minha mãe, meu pai, só que ali na parte do roupeiro, na parte do lado da minha mãe, onde ela guarda as roupas dela. O que houve? O que houve aí? Nesse momento eu fiquei bravo até. Não sabia, sentia que tinha alguma coisa só ali no roupeiro da minha mãe. Eu entendi que era uma alma
um espírito que veio comigo, porque lá no hospital foi o único lugar que eu filmei um fantasma. Tá no outro vídeo, bem filmado, bem nítido, cruzou um vulto, um fantasma, cruzou ali na parte de baixo, não onde estava o desenho, no outro setor ali. Tudo bem. Então, aqui em casa, eu senti isso. Fiquei bravo até, mandei embora, sem oração, sem proteção também, sem ter uma proteção que fosse. Eu filmei, aí eu peguei e fiquei bravo, dei 2 socos na porta do roupeiro. Mas tudo bem. Aí, mandando sair, né, meio bravo. E a mãe aqui na frente, aqui fazendo comida. Era pelas 11h30 por aí, de manhã cedo. E eu ouvi isso, dito isso, eu peguei, num determinado momento, no espelho do quarto da minha mãe, no banheiro lá, apareceu um rosto no espelho, de uma mulher, uma menina, uma guria, sei lá, a idade que fosse, que tivesse. Eu digo que eu salvei uma alma de lá de dentro do hospital, que estava lá. E eu acho que quem eu salvei é o que apareceu no vídeo, que eu filmei, o fantasma que apareceu no vídeo. Bueno, isso no quarto da minha mãe. E aí passou, terminou, foi-se. Acho que ela achou, encontrou algum anjo lá, algum ser celestial e levou ela embora. Salva a alma dela. Então, dentro do meu quarto, eu comecei a sentir uma presença ruim. Senti isso, fiquei uns 3, 4 dias sentindo essa presença. Na última noite, eu dormi com a luz ligada, quer dizer, não tinha jeito, né? Estava forte a coisa lá, não escutava nada, não via nada, só sentia. Então, vendo isso, eu falei, a minha mãe viu que eu estava tendo uma sensação diferente ali dentro de casa, né? Aí a gente começou a meio pedir ajuda, né? E aí a gente foi nas igrejas, foi lá na catedral, na psicóloga de lá. Eu conversei com ela e um momento antes disso, quando eu estava sentindo isso durante o dia, eu sabia do óleo ungido, óleozinho abençoado. Eu não tinha quase nada no meu frasquinho de óleo, né? Fui lá no Edson, da Imaçom, pedi para ele um pouco do dele lá. Ele tinha um dele quase cheio. Detalhe nesse momento. Quando ele me deu o óleo dele, ele me deu com a tampinha aberta. E aí meio que me molhou todas as mãos. Me lambuzou as mãos de óleo. E aí eu falei para ela, não está fechando direito aqui, porque estava aberta a tampinha estava, por um acaso, estava virada a tampinha. Eu segurando assim, né? Só que eu não me dei de conta que molhou, por um acaso molhou a minha mão. E aí ele tampou direitinho. Mas daí para frente eu já estava com as mãos ungidas, né? Estava com o poder nas mãos. Bueno, chegando aqui em casa, eu peguei, abençoei todas as salas ali embaixo, ali na eletrônica, com o sinal da cruz. Eu estava fazendo com o sinal da cruz todas as marcações. Em todos os móveis eu marquei. Onde eu pude marcar, eu marquei. Eu gastei todo o óleozinho. Então tá, e aí para frente eu estava com as mãos ungidas. Aí eu comecei a orar.
Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E aí eu orava, e aí eu senti um poder nas minhas mãos muito forte. E aí eu comecei a ver algumas coisas. Eu via umas bolinhas pretas cruzando para um lado para o outro. E aí saía, e elas não vinham para mim, elas disparavam de mim, elas saíam fora. Então, depois disso, teve um momento que nessa manhã, eu fui aqui embaixo, aqui na garagem, coloquei as mãos para cima, toquei no teto, em cima do carro, me deitei para dizer em cima do teto do carro, e aí eu senti uma força muito diferente, a energia da casa veio para mim tão forte, que eu gritei. Eu dei 2 berros aqui na frente de casa, aqui, que até o pessoal do colégio parou para olhar. E aí, mas eu sentia que eu tinha força para seguir. Eu não me amedrontei, eu não fiquei com medo, com nada. Eu só queria limpar a minha casa das energias que tinha ali, né? Eu vi que tinha uma coisa ruim ali. Durante o dia isso. Nesse momento eu peguei e fui para... Depois que eu fiz isso, eu não podia subir aqui em cima de casa, a mãe estava fazendo comida aqui, isso no outro dia já. Depois que houve a aparição do espírito aqui, que eu salvei, que eu ajudei, eu acho que eu libertei, não sei o quê. No outro dia eu fiz isso, limpei a casa, senti a força, o poder que tinha. E aí, só que eu estava sujo, de tanta limpeza que eu fiz ali embaixo, de tanta energia que cruzou por mim, me deixou sujo. E aí eu peguei e fui lá na casa da minha tia me limpar, tomar um banho, me lavar. Avisei a minha mãe, viu que eu estava saindo aqui, ela me viu na janela, eu falei que ia lá na minha tia, ela avisou ela pro telefone. Bueno, nesse meio termo, aí a energia era tanta que eu cuspia sujeira, cuspia catarro, não era catarro, era guspe. Só que toda hora vinha, porque eu estava absorvendo a energia do ambiente. Então, eu absorvia tanta energia na rua também. Todo mundo sabia que na rua tem espíritos bons, maus, andando junto conosco, né, no outro plano, que a gente não vê, invisível. Eu estava com as mãos ungidas ainda, eu estava com as mãos iluminadas, quer dizer, eu indo lá para a casa da minha tia, de a pé, eu cheguei lá às 1h da tarde, eu acho, perto do meio-dia que eu saí daqui. Vários setores da rua, no setor dos trilhos, eu fui pelos trilhos, a metade do caminho eu andei por meio dos trilhos. Aí depois eu peguei no meio da vila e entrei na rua e fiz as voltas que tinha que fazer para chegar lá na casa dela. Ali nos trilhos teve um ponto ali, um momento ali, que eu estava andando nos trilhos, no meio dos trilhos. Mas se eu saísse dos trilhos, me derrubavam. Tinha almas, sei lá o que, almas ruins, almas boas. Como eu estava com as mãos ungidas e ainda estava absorvendo energia do ambiente, meto a cuspir, não parava de cuspir na rua, que bom que parece que ninguém me viu, pouca gente me viu, se não prestaram atenção em mim ali, né, na vila, né. Eu saía para fora dos trilhos, com as mãos, me puxavam. Eu senti, me puxavam, quase me derrubavam. Eu tinha que, uma parte da caminhada eu andei assim, ó. Porque senão eu me agarrava e me derrubava, porque eu estava com as mãos ungidas com o poder. Então, dito isso,
A única salvação que eu tive que não me pegavam era indo no meio dos trilhos. Não sei como, no meio dos trilhos, a energia do ferro ali, que eu acho que criava uma barreira, uma coisa ali que ninguém me pegava, né? Aí eu podia até ir com a mão aberta, mas eu me prevenindo, né? Fui com as mãos fechadas, assim. Então, na maior parte do tempo. Eu escutei algumas vozes. Teve uma esquina que eu passei que tinha uma valeta, sujeira, né? Eu escutei uma voz falar para mim, eu escutei isso. Então era algum espírito ruim que tinha ali naquela valeta, naquela sujeira, que me enxergou. Ouviu as minhas mãos que estavam com poder, né? Viram elas mas pelo menos não saiu dali para me pegar, que é bom, né? Isso eu já estava fora dos trilhos, já estava na rua. Chegando, eu faltava umas 2 quadras para chegar na casa da minha tia. Chegando lá, contei o que houve, né? Pedi para ela limpar, até disse para ela lavar não, pegar minhas roupas e botar fora. Peguei as roupas do meu primo que tinha lá, dele, para poder me vestir. E tomei um banho lá e saiu. Nesse meio termo, a minha prima estava na casa de trás. Eu senti que ela estava um pouquinho triste, né? Então eu dei um abraço nela e ela começou a chorar no meu abraço. E eu já estava podre, absorvido, eu estava que nem uma esponja, né? De energia, né? Absorvi a energia dela também. E aí ela meio se acalmou ali, ficou com os olhos cheios de lágrimas. Deu uma chorada ali, tudo, mas passou, consegui deixar ela mais calma. E eu absorvi mais um pouco de energia. Bueno, então tá, aí eu entrei no banho. Aí chegou minha tia ali no outro lado, ali, viu as roupas pra mim, tudo, e eu entrei no banho. Tomei banho, saiu duas, vai falar assim, 2 bolas pretas, 2 energias escuras, que as que eu vi aqui dentro de casa aqui. Saiu no meu banho. Só para ver que eu estava carregado, e um banho era um banho, senão eu ia me gastar ali. Daí para frente, a gente começou a pedir ajuda para os psicólogos, alguém que pudesse nos orientar. E aí a minha tia mesmo, que ela é da igreja evangélica, falou no bispo Padovan. Poderia me escutar a minha história, escutar o que houve comigo e me dar uma orientação, né? Lá na igreja católica, a psicóloga de lá só queria me dar gotinha para dormir, remédio para dormir. E eu contei para ela que eu sentia o poder, eu via as coisas, eu via o vulto, eu via. E ela não queria saber, ela só queria me dar a gotinha para dormir, né? E aí ficou nisso, né? Então não me ajudou praticamente nada, nem me escutou direito. E, bueno, saindo de lá, no outro dia, eu dormi aqui teve umas 2 noites que eu dormi aqui na frente, aqui com a mãe. Não dá para dormir lá dentro do quarto lá. Então, aqui eu dormi bem, aqui eu consegui dormir bem. Então, depois disso, a gente foi na igreja quadrangular. Chegando lá, a minha tia tinha marcado uma reunião com o bispo, né? E a gente foi lá, contei o que eu fiz na Santa Casa Velha. Lá na Santa Casa Velha, um detalhe que eu não falei no começo, eu nasci na Santa Casa Velha, por isso que eu precisei fazer isso. Foi um ato de limpeza, um ato de purificação, sei lá o quê, mas aquele desenho não poderia estar lá. E eu peguei e limpei o desenho. Então tá, e aí eu falei para o bispo tudo isso. Falei lá, e sentia, eu estava com poder. Aí teve um momento lá dentro que eu vi o mal, tipo uma fumacinha preta. Uma fumacinha preta eu vi. E o bispo viu que o mal tinha me seguido. E aí ele me deu um anjo. Ele me deu um anjo da guarda muito bom, que foi o que fez a diferença na minha vida.
depois disso tudo, ele me abençoou e me deu vários óleos para limpar a casa. Foi quando a gente limpou toda a casa aqui com o óleo ungido que ele deu para diluir num balde d'água. Abençoou o sal. Nós limpamos a casa tudo naquele dia. Isso aí já fazia 4, 5 dias depois, acho que 8 dias depois, 7 dias depois que a gente tinha acontecido todo o início do fato lá no hospital. Bueno, a casa ficou limpa. Aí a minha tia me ajudou a limpar a casa, né? Tá, tudo bem. E aí ela foi embora, tudo ficou só nossa. E aí, nessa noite, houve o meu anjo, o meu novo anjo, meu protetor, me ajudou. Um pouquinho antes, nessa tarde, o pai tinha o São Jorge, o cavalo do São Jorge, com o São Jorge em cima, matando o dragão, né? Aquele São Jorge, o anjo disse que não era para estar limpo. Toda a casa limpa, ele me dizia, ali dentro do banheiro da eletrônica, lá embaixo, não era para postar o óleo, não era para limpar ali, ali tinha alguma coisa. E ele me dizia isso, não põe aqui ainda não. E aí eu olhei o São Jorge ali, ele disse, pega o São Jorge, mas não toca nele. Eu peguei um saco, saquei o São Jorge, atei o São Jorge bem rapidinho. E aí botemos fora várias coisas aqui de dentro de casa. Várias coisas antigas, alguns objetos que a gente tinha velho aqui, até do banheiro mesmo, o espelho do banheiro foi fora até. Então, a gente limpou bastante coisa aqui de dentro de casa. E o detalhe, o São Jorge, se vocês vissem a energia que houve com o meu pai e eu, teve um momento que eu fui pegar o celular dele para falar com um cliente de eletrônica, e as mãos da gente não era que nem um imã, se repelia, sabe? Eu não conseguia chegar na mão do meu pai, tremia, sabe? E afastava, porque acho que o São Jorge tinha encarnado no meu pai. O São Jorge estava dentro do meu pai. Então, quem é o São Jorge? O que ele representa? É uma outra religião, né? E para mim não é tão bom o São Jorge não, hein? Se ele fosse bom, ele ia se dar bem com o meu anjo amigo. Mas não, ele está num nível um pouquinho mais abaixo, algo assim, que não deu certo, não se entenderam. Bueno, passando isso, e não conseguia pegar as coisas do telefone do meu pai, eu tive que pegar rápido, senão caía o telefone no chão. Mas porque não chegava, a mão da gente não chegava, o pai viu que tremia assim, a mão dele com a minha. Então tá, passando isso, peguei o telefone, atendi, tudo bem, fiz o serviço que tinha que fazer. Passou, peguei o São Jorge e botei fora, foi fora. E aí tá, chegamos na noite, toda a limpeza feita, tinha algumas partes da casa que não deu para limpar, porque tinha muitos objetos em cima, e as televisão lá, na eletrônica lá, né, o anjo dizia que tinha que limpar até lá, mas eu tinha que fazer todo um movimento de coisa para poder chegar onde era para estar, não deu para fazer. Tudo bem. Então, pela noite, aconteceu uma coisa ruim e boa. Nós ficamos de vigília aqui em casa, eu, o pai e a mãe. Tinha que ficar se cuidando e se cuidando. E dito e feito. O diabo apareceu aqui em casa. Naquela noite, mais ou menos 2h30 da madrugada, nós de vigília aqui,
E aí aconteceu o que não era para acontecer, mas aconteceu e eu consegui lutar. E teve um momento que eu empurrei ele para fora, até me cortei a mão. Consegui pular um momento muito importante, viu só? Um dia anterior, antes de chegar à noite, eu fui no banheiro, ungi as mãos, tudo, e consegui orar para Deus. Eu consegui orar, falei com Jesus Cristo, o banheiro lá abriu um portal, no chuveiro ali, abençoei a água para sair água benta, e para poder me purificar, né? E aí eu estava falando com Deus, estava agradecendo Ele pelo anjo que o bispo me deu, agradeci muito Ele e pedi desculpa para Ele por ter feito uma coisa errada, não é muito errada, mas uma coisa errada, que foi abençoar a casa, os móveis, com o sinal da cruz, porque eu estava diretamente falando com Jesus Cristo. E aí aconteceu o seguinte, eu falei para ele, tu não está morto, tu está vivo, Jesus. E isso falando com cara de choro, né? Então lá estava com uma energia muito forte também naquele momento, lá dentro do banheiro. E aí a mãe e o pai tudo por aqui pela frente, né? Eu nem sabiam que eu estava lá no banheiro. E eu consegui falar com Deus, com Jesus, senti naquele portal que abriu, que nem o portal do filme Stargate, né? É uma água assim, eu tocava, eu sentia a água nos meus dedos assim, não era água, era uma passagem, né? Então tá, e quando eu estava falando com Deus, com Jesus Cristo, eu senti 3 dedos me tocar aqui. 1, 2, 3 aqui. Tocou duas fortes e uma fraquinha aqui. Bueno, ele não me falou o que era para fazer, né? Mas daí para frente eu fiquei abençoado por Deus. Deus me abençoou naquele momento. E eu fui saber para que houve, por que ele me tocou lá dentro do hospital. Mais para frente vocês vão saber. Então, depois disso, né, com a mão abençoada, tudo, aí chegamos na noite e a gente ficou aqui de vigília. E cuidando da casa. Sabia que ia acontecer alguma coisa, nós tínhamos que ser cuidado, não é para ir arrumar a cama e ir dormir. Dormir a gente podia até ter se matado. Então, salvo com o nosso anjo nos cuidando, né? Aí sim, ele estava de prontidão lá para tudo que de mal que viesse. Bueno, resumindo, à noite houve uma visão muito feia, que eu não digo que eu me assustei, mas eu fiquei apreensivo, que eu vi o diabo atrás do meu pai, no corredor de casa aqui, de noite. O meu pai é acostumado a andar nos escuros, né? Ele não liga as luzes para ir nos escuros, ele vai tudo nos escuros. Bueno, e eu vi. Daí para frente, ele veio aqui para a cozinha, sentou na cadeirinha que tem ali. A minha mãe ficou na outra cadeira, do lado da mesa. E aí eu toquei no meu pai aqui assim. E eu vi o meu anjo entrar dentro do meu pai. Ele entrou dentro do meu pai e tirou o diabo dali. Aí detalhe que eu estava com a mão tocando nele aqui, por trás. Eu estava atrás dele, tocando aqui. Aí o meu anjo empurrou para tocar na pele dele. Que aqui foi aqui no pescoço, por aqui. Então tá, e aí eu toquei. E aí aconteceu uma coisa muito forte. O meu pai, ele é ateu, a minha mãe é católica. Então, os dois não estavam vendo nada, quem estava vendo tudo era eu. Estava acontecendo tudo, a energia era tudo só comigo. E o meu pai
como é ateu, não acredita em nada, né? Muito bom para ele, até foi, porque não afetou ele em nada isso. Quando eu estava com as mãos aqui, eu senti a energia vindo, e aí eu chupei o ar, até explodir os pulmões, fazer. Depois, aí, quando eu estava com as mãos agarradas nele aqui, eu larguei assim, e aí eu virei para trás, fui pro lado da pia, da cozinha ali, e dei um berro, mas um berro tão forte que eu acho que eu acordei os vizinhos do fundo, que eu só tenho vizinho aqui no fundo, né? No meu lado tem o Colégio Uruguaiana, e do lado de cá, aqui na janela, aqui é o posto de Ipiranga. E na minha frente estava o Colégio HB. Então, depois desse berro que eu dei, o pai até ficou bravo, né? Lógico, tá gritando ali no meio da noite, né? Foi pro quarto. O erro meu, que ele foi pro quarto, eu tinha que ter deixado ali, vai dormir, isso já era em torno das 4 da manhã, por aí, 13h40, 4 horas. Ele foi pro quarto e eu, num descuido meu, disse, não, aí tu não vai pro quarto. E aí ele veio para cá, a porta se fechou aqui nessa sala onde eu estou, que é a sala da frente da casa. A porta se fechou e ele abriu a porta, e aí eu enxerguei aqui, nesse lugar aqui onde eu estou, eu enxerguei o diabo todo amarrado com linhas azuis. O meu anjo tinha amarrado ele todo aqui travado, trancado, amarrado, atado, entendeu? Só que quando eu abri a porta, ele se desatou e foi-se embora. Dali para frente, aí o pai voltou para o quarto, a mãe ficou ali na cozinha ali, meia atordoada, né, que houve, né? Ela estava com o telefone querendo chamar até a ambulância para mim. Que bom que não chamou. Tomara que meu anjo amigo tenha falado alguma coisa para ela não chamar, para ela ficar calma. E, bueno, aí para frente, eu vim para cá, nesse sofá que está aqui do lado, não estou vendo aí. Eu me deitei no sofá, e aí eu vou descansar, né, porque a luta foi pesada, né. Tirar o mal do meu pai, ou da mãe, ou de qualquer parente que fosse, é uma luta, né? E eu senti que veio que nem coloca um soro no hospital, senti um cabo aqui, me encostou aqui um cabo, e ficou o cabo aqui. Eu sentia que não podia me mexer. Eu estava sentado aqui com a mão assim, com o braço assim, e com essa mão aqui eu estava aqui assim, mais ou menos assim, deitado ali. Eu fiquei com a mão assim, e aí eu vi uma senhora, eu vou falar que era a Virgem Maria, eu sei que era uma senhora, veio, um pouquinho antes demorou, isso aí demorou 15 minutos, 10 minutos por aí, para o soro fazer efeito. Eu senti dois formigamentos da cabeça até aqui o meio, aqui por aqui, assim, 2 formigamentos. Aí, nesse momento em diante, vieram rápido me arrumar, e eu senti que eu estava com 2 buracos, para dizer. Espiritualmente, eu estava com 2 machucados no espírito aqui, na mão, desse ladinho aqui, por aqui, e aqui esse braço aqui estava todo arrebentado, para dizer. Que foi onde houve a explosão da energia, quando eu tirei quando eu tirei o mal de dentro do meu pai. Ele tinha me destruído a mão, o braço aqui, e aqui tinha feito um buraco aqui, por exemplo. E aí tá, com a mão assim, eu senti duas gásias, seria 2, colocar rapidinho, colocou um aqui e aqui, e aí começaram a me operar. Eu sentia o movimento as fibras musculares, quer dizer, aqui na pele aqui. E aqui no braço aqui eu sentia o osso se mexendo aqui assim. Eu acho que me quebraram esse osso aqui, o osso espiritual. Então eu digo não, eu tô com todo esse braço aqui, é novo. Foi feito
Quem estava aqui era uma senhora me operando, aqui sentado aqui, né? Porque eu estava assim, ó, eu estava aqui, ó. Então, e aí quem estava me operando estava atrás de mim, eu mal via. Eu via que tinha 3 cabeças grandes atrás de mim. Transparente, né? Translúcido, transparente. E será que foram os aliens bons que me operaram? Eles têm a tecnologia para isso, né? Eles sabem muita coisa, então os aliens bons, os ET bons, eu digo que foi. Não foi nenhum, atrás de mim não tinha nenhum senhor de barba, como se diz, com aparência humana. Eu vi que tinha umas cabeças atrás de mim, grandes. Então tá, só que eu não podia virar muito a cabeça assim, né, porque eu era aqui atrás, aqui. Então tá. Resumindo isso, eu fiquei em torno de 3 horas. Eu posso te dizer que eu me urinei 2 vezes aqui dentro, aqui na frente aqui. A minha mãe, no momento ela veio aqui ver, eu disse para ela sair, que estava sendo operado, arrumado, ajudado, e ela ficou brava, estava brava, né? Ela pegou, eu disse para ela, quer ver? Pega e faz foto. Ela fez foto de mim aqui, mas eu não sei o que houve, que ela apagou as fotos. Eu nunca vi essas fotos, mas eu disse para ela fazer foto aqui. Então, daí para frente que ela fez as fotos, ela foi ali para dentro, ela não me incomodou mais. Então ela viu alguma coisa aqui dentro e ficou marcado nas fotos que ela apagou. Então tá. E foi o que me ajudou a ficar quase 3 horas trancado aqui assim e aqui, operando a mão e operando o braço. Bueno, dito isso, eu peguei e teve um momento que estava quase no final da operação, eu não teve jeito, eu tive que me levantar, né? Eu já fazia 3 horas e pouco que eu estava aqui, me levantei e fui no banheiro, já fui lá no quarto tentar dormir mais um pouquinho, mais direito a coisa. E aí tá, aí descansei, eu só falava para a mãe, eu preciso descansar só, eu não estou louco, não estou doente da cabeça nem nada. Foi energia, tudo isso é energia que passou por mim, que eu senti, que eu absorvi, energia espiritual. Não foi nenhuma energia de outras crenças, do que fosse, tá? Bruxaria, esses negócios, tudo, não foi nada disso. Foi energia espiritual, energia limpa, passou por mim. Energia do Deus Todo-Poderoso. Eu peguei, descansei no quarto, e aí no outro dia de manhã, eu me lembrei do Bispo Padovan, peguei e a minha tia chegou aqui e eu até meio fiquei brabo com ela, porque disse para ela não entrar, porque eu sentia que ainda tinha um pouquinho de coisa aqui, né? Não sei se estava um pouquinho de delírio, seria, mas falei para ela isso. Bueno, aí ela entrou, e aí eu disse para ela, me leva no Bispo Padovan, que eu quero contar o que houve com meu pai. E aí ela me enganou um pouquinho, né? Em vez de ir lá na igreja, a gente foi para o hospital. E a gente indo para o hospital, me deram 2 injeções, eu sabia que eu ia me fazer eu dormir lá, né? Me deram 2 injeções no hospital, 2 de uma vez só. Não sei que remédio era aquilo, era para dormir. Sentei lá no banco de espera, lá junto com meu primo, minha tia do lado e a minha mãe. E aí eu dormi. Aí aconteceu uma coisa muito diferente. Eu me acordei em outro lugar. Eu posso dizer que eu me acordei no inferno, mas eu não vi nada porque eu estava tapado. Quando eu me acordei, eu puxei o lençol e olhei para cima. O que eu vi? Eu vi um céu azul, sem nenhuma nuvem, mas uma coisa muito bonita. Eu vi uma frota
de anjos. Eu vi uma frota de anjos cruzando lá em cima de mim. E aí, depois disso, num certo momento ali ainda, em seguida que eu vi os anjos passarem, eu senti uma lambida aqui, ó. Eu vi o barulho dos pés de algum bicho caminhando, vindo para o meu lado, só que eu não virei a cara para olhar para o chão. Eu não vi o chão. Eu não vi o chão, eu não vi nem a cama, eu não vi direito. Eu só vi que tinha um lençol em cima de mim e olhei para cima. Não era para ter olhado para o chão. E aí eu vi que foi isso, aí eu me tapei de novo. Me tapei. E aí eu comecei a pedir, eu não quero ver nada, eu não quero ver nada. Eu sabia que eu estava num lugar de perigo, né? Então tá. E aí teve um momento, por um acaso eu levantei um pouquinho o lençol e eu vi o anjo entrar dentro do lençol, para dentro de mim. O anjo entrou e foi isso que me salvou. Porque aí eu vi que começaram parecia que queriam puxar o lençol. Entendeu? E eu ali firme, me deu uma sacudida na cama. E aí foi parando de pouquinho, foi parando. Quando parou tudo, eu abri o lençol e eu estava dentro do quarto do hospital. Então, e a mãe falou, a minha mãe que estava ali junto, ela falou que eu comecei a me sacudir tudo, eu olhei, meti a mão para fora, foi quando eu estava no outro plano, né? Mas o corpo ainda estava, eu estava dentro do corpo, num lugar diferente. Olhou para fora assim e se tapou de novo. Ela me contou isso. Então, porque praticamente me fizeram, não sei quem lá, eu não perguntei para ela o jeito que foi, me fizeram que nem aqueles padres que tiram um demônio do corpo, sabe? Que ficam, tem uns filmes aí, o filme do Constantino que eu olhei, fizeram isso comigo. E a mãe me falou que eu gritei lá, me sacudi, gritei, me revirei lá, mas não foi tão alarmante como se eu tivesse um bicho dentro do corpo, porque eu não tinha bicho nenhum, eu tinha um anjo dentro de mim. E aí quando o anjo saiu, eu acordei lá embaixo, né, digamos assim, e acordei, aí foi que o anjo veio me ajudar. Eu vi a frota de anjos voando lá, abri o lençol e o anjo entrou e me ajudou me salvou do inferno, quer dizer. Eu tenho uma cartinha de despedida, está dentro do computador, eu mostro para vocês mais tarde. Eu escrevi que eu gostava de tudo, gostava da minha família, etc. E pronto, né? Porque ali eu senti que eu estava indo para o buraco, né? Ali dentro do hospital naquela primeira noite. Então me deram um remedinho para não sei do que lá, para me tomar. Tomei o remédio, tudo bem até o momento. Não passou nada, né? Fizeram um teste do Covid, se não tinha o vírus. Fizeram um teste de doença, de coisa, tudo lá. E isso no quarto de cima. Aí teve um momento, teve um momento que eu dormi e eu vi pro lado, não tinha, no quarto meu tinha, do lado do meu lado, que assim tinha um tanque de oxigênio, né? A garrafona grandona perto. Não estava aquela garrafa ali. Eu vi uma janela com umas cortinas azul e uma brisa cruzando. Isso lá em cima. Lá em cima não. No quarto de cima do hospital. Aí pedi para o meu primo fazer foto. Quando eu me acordei, ele ficou ali comigo à tarde. Na primeira dia, né? Que cruzou o dia. Eu dei uma sonecada ali, uma dormida, para descansar, e vi isso. Bueno,
nesse momento, daí para frente, durante a noite, veio meu pai passar a noite comigo e aconteceu outra aparição do mal lá no quarto. Só que eu estava virado, estava deitado na cama, virado para o lado da parede. E eu senti 2 passos ali no quarto. O quarto era bem pequeno, o quarto que eu estava. Tinha uma pia do lado e a cama do lado de cá. Então, o meu pai tinha um sofazinho que ele ficou sentado ali. Eu senti isso, e aí eu comecei a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E aí eu orei baixinho. E aí eu vi que aquilo saiu dali. Eu vi um escarro, assim, e do embaixo da pia tinha uma lata de lixo, né? E eu acho que o diabo veio me visitar naquela noite lá dentro do hospital. De novo. Foi o último passeio dele ali comigo. Dali para frente, naquele momento que ele entrou dentro do lixo, ele ficou um pouco ali no lixo. Eu pensei em atar o saco de lixo ali. E aí, mas não atei. E aí num momento ali que eu estava ali com o pai ali, conversando, eu vi que saiu de novo uma fumacinha preta. E era o bicho indo embora dali, né? Pelo menos não me incomodou naquela noite. Mas dentro do hospital tem coisas que a gente não vê, mas que estão ali. Coisas boas e coisas ruins. Naquela madrugada, depois que aconteceu isso, ainda de madrugada, sei lá, 5 da manhã, por aí, 4h30, 5 horas, eu escutei ali do outro lado, eu escutei 2 vozes ali do outro lado, falando: esse daí tá bom, não sei o que, não sei o que, e aquele outro tá mais ou menos, não sei o que. Estavam olhando e conseguiram olhar, estava com a porta fechada do quarto, né, não estava fechada, era de madrugada, né, com a luz acesa. O corredor estava com pouca luz ali. Para ir no banheiro tinha que caminhar um corredorzinho para chegar, estava perto do banheiro. E eu escutei isso, não abri a porta para ver quem era nem nada, mas quem é que do outro lado do quarto conseguiu, através da porta, através da parede, ver quem é que estava dentro dos quartos. Mistério esse aí. E essa palavra do cara foi um mistério. Saber quem mais anda lá, de guardião, de espírito bom, espírito ruim, cuidando das pessoas. Sabendo quem tem problema, quem não tem. Quem está à beira da morte, quem está passando por ali com resfriado. Então, passou isso aí. No outro dia, pela manhã, acordemos tudo. Teve um detalhe que eu não contei para vocês. Eu vi no meu pai, dormindo, né? Só que ele estava dormindo no sofazinho, assim, com a cabeça baixa, assim, né? E aqui atrás dele eu vi uma sanguessuga, vou falar assim. Sabe a boca da sanguessuga, redonda, cheia de dentes, assim? Eu vi isso no meu pai. Então, e quando esse monstro me viu, pulou para cima da minha cama, da cama onde eu estava de pé ali do lado da pia. Eu não vi o resto dele, eu só via parte da boca dele assim, eu não vi o corpo inteiro. E eu só escutava os passos ali, porque a cama tem aquele plastiquinho, né? Então eu só via que estava ali por cima ali. Então tá, daí pra frente pelo menos não me incomodou meu pai mais, né?
E esse foi um monstro que eu vi lá dentro, que acontece todas as madrugadas com vários, esse monstro aparecer e tirar o sangue da gente, a energia vital, imagina isso. Eu vi isso, senti, escutei isso, muita, claro o som. Não fazia barulho, não fazia nada, ele só escutava os passos dele em cima da cama ali, ele se mexendo. Só que, detalhe, que a cama, eu não via a cama afundar, entendeu? Mas eu sabia que era uma coisa espiritual que estava ali, né? Bueno, passando isso, no outro dia de manhã, eu fui me levaram lá para baixo, para a área de psiquiatria, psiquiatra, não sei o que, lá, área restrita deles lá. Chegando lá, a mãe não deixaram o pai e a mãe entrar. Lá não podia ocupar desodorante, nem sabonete, alguma coisa assim. Não podia levar lá para dentro essas coisas assim. Porque no outro dia, eu fiquei lá 3 dias. No dia seguinte, a mãe e o pai levaram lá a bolachinha e um desodorante para mim, colocaram tudo e não deixavam passar. Isso era só para ocupar ali na frente, ali na entrada, ali, onde estava a mesa da mulher ali. Mas lá levar para o quarto não dava. Ué, paciência, né? Aí eu me coloquei o desodorante, tudo lá, e me fui para dentro, deixei ali com eles, as coisas lá para entrar, né? Então tá, mas isso é detalhe deles lá. Quando eu estava lá dentro do hospital, eu falei com a Liene, eu falei que conhecia o pessoal, que eu trabalhei na Secretaria de Saúde, ajudei muito o CAPES lá, com conserto dos computadores, assistência técnica que ele tinha lá dentro lá, conhecia a maioria dos psicólogos lá, dos doutores lá dentro lá. Foi o que me salvou, porque queriam me dar injeção lá dentro. Injeção, ou era um suquinho, vou chamar assim. Aí eu peguei o suquinho, né? Eu não ia tomar uma injeção desse tamanho aqui pra ficar dormindo lá, babando lá dentro. Eu sabia que queriam me fazer mal lá. Eu estava bem, eu falava pro cara, eu tô bem, eu não tô irracional aqui nem nada. Bueno, aí me deixaram em paz lá dentro, lá, pelo menos. Mas no início, quando eu estava lá falando para ele isso, e foi ele que ligou para a Liene, para a doutora do CAPS. Falei que conhecia ela e tudo, e aí ela disse que para mim não tomar a injeção. Aí eu tomava só o suquinho desse. Então tá, eu ainda preciso ir lá conversar com ela isso. Eu nunca fui lá falar. Então eu tomei o suquinho esse aí e fui pro quarto, me apresentar lá no quarto lá com vários outros pacientes que estavam lá dentro. Eu entrei lá dentro do quarto lá, me deitei, tudo, isso já era... Não, isso era de manhã cedo, certo? Era de manhã, me arrumei lá, as coisas lá, me fizeram mais um pouco de examezinho lá e tudo. E aí eu sempre escutava uns roncos. Eu nunca vi nada lá dentro. Vi monstro, bicho, fantasma, o que fosse, eu nunca vi lá dentro lá. Mas eu sentia que tinha mais coisa lá dentro lá junto. E eu escutava. Uma coisa muito importante foi, eu escutei praticamente tudo que tinha lá, além do visível. Uma coisa importante que aconteceu lá, sobrenatural, que eu vi, foi a porta do banheiro. A porta do banheiro não fechava. Tu puxava o trinco dela assim, trancava tudo, largava e ela se abria. Ficava uma frestinha assim, ó. Não se abria de arreganhar a porta. Só isso. E sempre no mesma frestinha. Eu puxei ela 3, 4, tive que mijar lá com a porta aberta, por exemplo. Então,
No instante, no primeiro momento que eu estava indo para o banheiro, conheci o banheiro, estava entrando na primeira vez lá, eu já senti que tinha alguma coisa naquela porta. Tinha o monstro do lado daquela porta. E aí, dito e feito, né? E aí era, não sei como, tu largava o trinco, batia o trinco ali dentro do miolo da porta ali, tu largava e ele se abria. Não sei como é que conseguiram abrir o trinco da porta, sabe como é? Bueno, como é que eu solucionei isso? Limpando o banheiro. Teve vários momentos lá que eu estava sozinho, a maioria das vezes eu fiquei sozinho, mas eu peguei e vou limpar esse banheiro aqui, tinha que limpar o banheiro. Limpei o banheiro e o que aconteceu? A porta fechou. Depois eu peguei um pano sujo que tinha lá, molhei a água, tinha um sabão detergente ali num canto ali, e sabonete tinha pelo menos ali dentro, e só dentro do banheiro também, pelo menos. Aí eu ensaboei todo aquele pano ali, tudo, e passei no chão, que era eu lá de 4 pés, limpando o banheiro. Limpei todo o chão do banheiro, passei um pouco de pano nas paredes ali, e se acalmou a coisa. Aí a porta fechou. Aí o monstro que estava na porta saiu. Ali dentro daquele banheiro eu vi embaixo, antes de limpar o banheiro, né? Quando eu fui ali fazer xixi ali no início, eu senti várias coisas na minha perna. Tipo, eu vou dizer que era, como é que eu vou explicar isso? Um fiozinho vermelho, parecido com o que eu falei que aconteceu com meu pai, sanguessuga. Só que pegavam nas pernas da gente e ficavam chupando o sangue da gente, não o sangue carnal da gente, chupavam o sangue da nossa alma. Era isso que eu sentia. E aí eu sacudia as pernas para sair e saía, mas aí voltava de novo, né? Eu fiquei com a perna marcada visivelmente, não tenho foto para mostrar, mas eu fiquei com a perna marcada com uns pontinhos de onde esse outro monstro lá do banheiro me atacou. E isso antes de lavar o banheiro, né? Depois que eu lavei o banheiro, tudo melhorou bastante lá. Aí eu sempre orava baixinho, eu não podia fazer alarde lá, né? Senão o pessoal ia me dar injeção, né? Estava vendo coisa, isso e aquilo. Eu sempre orava o Pai Nosso em baixinho lá. Toda hora estava orando, toda hora. E na cantina, ali onde serviam as comidas, tinha um telão, uma TV de 32 polegadas, né? Só com música evangélica no YouTube. Só YouTube e música evangélica. Do outro lado da porta, da parede, tinha uma anteninha Wi-Fi para pegar internet, não sei de onde pegava uma internet ali. E só música evangélica. Sempre. Tinha os guris desenhando, fazendo desenhozinho de casinha, de arvorezinha ali nas mesas, quando a gente não estava comendo, né? Ficavam por ali, zanzando ali. Então, nesses momentos lá de dentro, um detalhe que eu vi durante a noite foi a guarda aqui do meu quarto, da minha cama, lá onde eu estava dormindo. Eu via pontinhos se mexendo, vários. Eu via como se fosse isopor, sabe, bolinha de isopor, tudo se mexendo assim, ó. E aí eu via isso quase com pouca luz, né, só com a luz mas eu via aquilo, eu via pontinhos se mexendo por cima do coisa aqui assim, na superfície eu via esses pontinhos se mexendo. Eu tocava no pontinho, eu quase não me animava a pegar, né? Eu peguei o pontinho, eles seguiam correndo por dentro da minha mão, só que eles saíam do outro lado preto. Entendeu? Eu largava e eles branqueavam de novo.
outro tipo de energia que eu vi lá dentro lá. É isso aí. Teve um momento lá que eu estava na minha oração, eu olhei para o chão e vi rostos nas pedras, no chão ali, é chão de pedra. Eu vi rostos de pessoas ali, apareciam e sumiam. Teve um momento que eu estava andando ali, do lado de fora, no pátio ali, e eu comecei a orar. Orei o Pai Nosso, e foi uma coisa muito bonita que me aconteceu. Eu vi, eu olhei para cima, tinha uma nuvezinha cruzando, e eu vi a cara de Jesus, né? Jesus Cristo. O nosso Pai que tocou em mim, apareceu para mim a cara dele. Só que ele não apareceu tão sozinho. Ao lado dele apareceu 2 bolas vermelhas. O que era? Era o olho do mal. Me enxergou também. Daí para frente, eu vi que Deus estava me olhando, né? Aí eu voltei para dentro, tudo, fiquei alegre até naquele momento, né? Tava lá passando tudo, e aí eu comecei a orar e a abençoar todas as torneiras do banheiro, torneira ali da cantina ali, que tinha uma pia ali no canto. Só eu rezava, Pai Nosso, que estás no céu. Eu rezava baixinho, para ninguém ouvir, e o poder vinha para mim. Então, rezei no banheiro lá. Eu orei, peguei o chuveiro. Não cheguei a tomar nenhum banho no chuveiro, que é bom, pelo menos. O chuveiro eu orei e abençoei a água do chuveiro, para sair água benta. Na torneira do banheiro também, orei. Sabe o que eles fizeram para tirar a bênção que eu fiz? Eles colocaram roupa suja. Eles pegavam a roupa suja e colocaram dentro do banho, na pia do banheiro, encheram de roupa mijada, cagada, fedorenta, ali para tirar a bênção de dentro do banheiro ali, de dentro da torneira que eu abençoei. O chuveiro, eu ouvia conversas durante a noite. E então, o chuveiro era mais difícil, né? O chuveiro, eles tiveram que trocar o chuveiro, eu acho. Eu não tinha como pendurar uma roupa cagada lá em cima lá, e até sair a bênção que eu coloquei. Então, o chuveiro foi mais difícil. E eu não sei se souberam me deram um copo d'água para me tomar ali na frente ali, um copinho d'água. Cada copo tinha um nome de um paciente. Um copo d'água, eu abençoei o meu copo d'água. Lamento não ter abençoado o copo d'água dos outros, né, que teria feito uma grande diferença lá dentro lá. Mas eu abençoei só o meu copo. Tomara que eles não tenham tirado a bênção do meu copo lá, pelo menos. Outro momento que aconteceu, na minha cama, eu vi que tinha 2 cordinhas atadas, uma de cada lado da cama. Cordinha rosinha, assim, rosadinha. Então, o que aconteceu? Eles têm lá, durante a noite, eu estava virado para cá, assim, e aqui era a entrada, a porta. Eu vi que chegou uma turma ali, uns 2, 3, começaram a olhar para o meu lado e falaram, o anjinho, deixa eu ver também. O que aconteceu? Eu vi isso, eu ouvi, que pena que eu não pude me virar para ver, mas eles têm lá dentro uma máquina, um cristal, uma pedra, um objeto que vê o outro lado da vida. Eles têm isso dentro do hospital. Eles têm lá, na psiquiatria lá, algo estranho, máquina, que for, e é um só. Porque todo mundo pedia, deixa eu ver também. Então, se era uma lente, tinha que estar passando para o outro olhar. E enxergaram o meu anjo. Com aquela lente, enxergaram o meu anjo. Se eu tivesse
e com a ajuda daquelas cordinhas que estava atado ali, algum feitiço, alguma bruxaria fizeram ali para aparecer meu anjo, né, com aquele objeto. Então conseguiram ver o meu anjo, por incrível que pareça. O que aconteceu? No outro dia, também, uma bondade de Deus que ninguém me pegou, né? Eu peguei as cordinhas, arranquei as cordinhas da minha cama e atei na cama do outro, do lado. Tirei a cordinha e atei na outra cama. Então estava tudo resolvido, né? Se fossem olhar de novo na outra noite, iam ver o que tinha no corpo do outro homem lá, do outro paciente. O que aconteceu? Na segunda noite, em torno disso, quando eu falei para vocês que Deus me tocou aqui, me tocou nos 3 dedos aqui, eu não sabia direito, eu fui entender isso dentro do hospital. Deus me deu uma missão, um serviço, um trabalho para fazer lá dentro do hospital. Ele sabia que eu ia entrar no hospital. Então, para ver como Deus é grande e sabe do futuro da gente. Ele fez isso, me tocou nos 3 dedos aqui e era para mim salvar 3 almas. 3 almas. Para salvar 3 pessoas lá dentro, 3 seres vivos lá. Aí o primeiro homem que passou por mim lá, um estranho que eu nunca vi, eu toquei nele aqui assim, por instinto. Peguei, toquei com o dedo na testa dele. Passou algum minutinho por aí, eu me dei conta, mas é isso que eu tinha que fazer. Aí eu entendi por que Deus me tocou. Ele não me tocou de graça. Ele não me tocou e vai dormir. Ele me tocou para me dar um trabalho. Ele me deu um trabalho lá dentro do hospital. Então tá, e aí que eu vi que eu tinha que salvar 3 pessoas lá dentro. Tinha um guri que eu me dei bem até com ele lá, um gordão lá. Então tava bom lá, eu conversava com ele, até mandava ele ficar meio quieto, porque ele era meio estabanado, né? Ficar quieto, e senão os caras iam pegar ele para dar uma injeção, dar remédio para ele dormir, coisa assim. E aí nele eu meti o dedo na testa dele, né? É tu que vai ser salvo. E aí ele começou a melhorar. O poder que Deus me deu, Jesus Cristo me deu o poder de salvar as pessoas lá dentro lá. Então, que bom que ele melhorou. E parece que ele saiu um dia depois de mim, uma coisa assim, né? O primeiro cara que eu salvei, que eu ajudei, saiu comigo no mesmo dia que eu. Saiu um dia antes até. Eu fiquei 3 dias lá, e saíram 2 dias. No outro dia eu estava saindo de lá, eles deram alta para ele, ele foi embora. Curado, quer dizer. E o que houve com o terceiro? Viu que eu contei que Jesus me tocou nesses 2 dedos e um pouquinho no terceiro dedo. Aí vem a história de religião. Tinha um cara lá dentro lá que era da Ubanda, do Candomblé, um moreno, negrão lá. Não era tão grande o homem, era magrinho até. E estava lá, estabanado ele lá, tudo. E Deus queria que ele fosse salvo também. Jesus queria que ele fosse salvo também, através de mim. Eu fiz como Deus fez comigo. Eu dei um toquezinho na testa dele e ele, não sei se como é que eu vou falar, as almas ruins que estavam com ele, pelo costume da crença dele ser do candomblé, ele começou a cantar Preto Velho. E ficou a noite inteira cantando Preto Velho, não sei o que, a cantiga da Ubanda, né? E, pra quê? Se ele cantou tanto isso que o pessoal levou ele, tiveram que atar o homem. E eu não podia fazer nada, né? Eu fiz a minha parte, né? E o pessoal lá deu injeção nele para ele dormir. Aí ele descansou lá, para dizer, mas ele dava uns gritos lá dentro. Lá. Foi uma tortura. Mas uma tortura que Deus queria que ele fosse a alma dele salva. Por mais que ele nunca tivesse
rezado um Pai Nosso, porque ele era da Ubanda. Da Ubanda, ou era. Eu não sei se ele se salvou, ou o que houve, que no outro dia eu não vi mais ele lá. Tomara que ele tenha sido salvo. Entendeu? E isso aí que eu conto para vocês lá de dentro do hospital. Teve outro momento lá de madrugada que eu me acordei, eu não tinha relógio, né? Mas eu vou dizer que era umas 2h30, 3 horas também. Eu saí do quarto e fui pro lado da entrada ali, né? E tem a mesa de recepção grande. Atrás da mesa, onde fica o pessoal que te atende, né? Eu vi uma cor vermelha. Tinha uma vela vermelha ali, que estavam fazendo adoração ao diabo. Eu digo isso porque não tinha outra explicação. Uma vela vermelha, uma cor vermelha da vela. Eu só olhei pela porta, né? Eu não fui lá ver. Eu olhei pela porta e voltei para minha cama ali. Mas já foi suficiente para ver que isso um dia depois de terem já me enxergado com a tal máquina essa que eu falei para vocês, o cristal, o que for. Visto que eu era do bem, que não tinha nenhum demônio comigo, não tinha nenhum monstro comigo. Eu estava tranquilo lá. Houve um momento que o meu olho meio se entortou, para dizer assim. Fiquei, entendeu? As linhas estavam retas, sim, e aí eu estava na salinha do meio, antes de entrar pro quarto, as linhas do chão, o chão todo rajadinho com linhas, as linhas se entortaram assim, aí quase que eu me trupico aqui e caio no chão. Se eu caísse no chão ia ser um problema, né? E aí, no segundo dia, o psicólogo disse que eu ia sair, me preparei tudo para sair. Bueno, vamos embora, né? Então, tem detalhe que na cantina, na hora de comer, quando nós estávamos lá comendo, todas as comidas eram ensacadas, com saquinho, entendeu? E teve um momento com um copo de leite, Nescau, chocolate, que eles colocavam ali, dentro do saquinho. Eu tirei, um dos caras lá viu eu fazer, né? Eu fazia sempre, eu pegava o dedo e tocava no líquido. E aí eu tirava, porque tudo ali era contaminado, quer dizer. Todas as comidas ali eram do mal também. O sanduíche era ensacado, atado, que nem eu fiz com o São Jorge quando eu botei fora. Eu atei ele para não sair nenhum furinho. Lá dentro era tudo ensacado, tu abria e comia. Aí entrava a sujeira junto contigo, junto com a comida para ti. As comidas eram amaldiçoadas, digamos assim. Então, todas as comidas, o líquido e o sólido e os líquidos eram assim. E aí o único líquido, lugar que eu podia tirar a maldição seria metendo o dedo no copo. Eu tirava e aí tomava tranquilo, né? Mas teve um momento ali que teve as mulheres ali que cuidavam ali, estavam já desconfiadas de mim, né? Fizeram eu tomar coisa sem tirar o bicho, né? Eu fechei o olho e engoli tudo, né? Com o bicho e tudo, com a força do que o anjo amigo tal ia me cuidar ali dentro. Teve outro ponto que eu não contei no início, que eu quase estou me esquecendo aqui. O anjo que estava comigo foi morto. Como? Através desse suquinho que eu tomava toda hora, lá de manhã e de noite, pelo que eu sei, pelo que eu me lembro. Eu tomava isso aí e eu teve uma hora que eu escutei o anjo gritar, não, ele gritou. Então, eu vi que eu fiz alguma coisa errada, né? É que esse suquinho fez mal pro meu anjo, porque eu tava firme que ele tava forte do meu lado, né? E o que aconteceu? Limpada
o banheiro já estava limpo, eu tinha limpo o banheiro um dia antes, né? Fui lá no banheiro rezar. Pai Nosso que estás no céu, eu rezei quase umas 10 vezes só o Pai Nosso. Só o Pai Nosso. E o que houve? Aí eu senti que veio um anjo, ela segurou a porta para mim. Por que ela segurou a porta do banheiro e eu dentro do banheiro? Né? Porque dentro do banheiro tem aquela luzinha quadrada de acrílico, e ali eu vi, que nem eu vi nas pedras, no chão, eu vi ali profetas, senhores de barba, eu vi vários rostos ali, de pessoas, que apareciam para mim, estavam me vendo, e eu orando ali. Quando eu comecei a orar, que eu vi que eu tinha feito um erro, um anjo, né? Tinha matado o anjo, o coração, quer dizer. Comecei a orar várias vezes, e na luz apareciam flashes claro e escuro, mais rápido, mais devagar, que estavam ressuscitando meu anjo lá no plano espiritual. E enquanto isso tinha um anjo segurando a porta. Por quê? Porque isso é outra coisa, outro detalhe que eu não me esqueci de contar, quase. Quando estavam segurando a porta, teve gente do outro lado tentando abrir a porta. E eu escutei eles falarem, está trancada por dentro. E aí saíram dali. E eu orando, eu senti, eu estava orando. Eu não orava gritando, né? Eu orava uma voz até mais baixa que eu estou agora. E então, com um poder imenso, né? Consegui salvar o meu anjo. Ele voltou para mim e porque eu sempre falei, vamos entrar junto e sair junto daqui desse inferno. Então, dito e feito, né? Consegui salvar o meu anjo e ele está aqui do meu lado, alegre e contente, né? Me cuidando. Então tá, e aí eu vi que eu consegui salvar o anjo. Fui abrir a porta, que bom que não tinha ninguém do outro lado, né? E aí eu estava tranquilo ali, eu saí para fora, ninguém me olhou torto, ninguém me puxou para conversa, nem nada. Então eu segui a tarde tranquilamente naquele dia. Então é isso que aconteceu comigo. Na hora de sair, foi na hora de sair, agora quando eu esqueci, me falhou o raciocínio aqui. Eu estava na hora de ir embora. Teve um momento na hora de ir embora muito importante. Foi quando eu pensei que eu ia sair no segundo dia. Não, eu fui sair no terceiro dia. Eu fiquei 2 noites dormindo lá. E então, nesse segundo dia, quando o doutor, eu fui ali, as gurias da entrada me disseram que o doutor já tinha ido embora, o psicólogo já tinha ido embora, que eu ia conversar com ele para sair, me dar alta, não sei o quê. Já tinha ido embora só amanhã. E bueno, né? Aí eu me preparei para a noite, né? E aí uma coisa importante eu fiz para me cuidar durante a noite, para ninguém me tocar. Eu peguei a minha cama ali, eu peguei e lambi a cama. Eu peguei toda as cobertas e lambia a mão, passava na coberta, em cima da coberta, assim, para abençoar a coberta. Eu tive que fazer isso para poder me proteger de algum mal que viesse de fora. Porque teve um momento que eu senti que passou um por trás de mim, não era nenhum diabo, nem um espírito ruim, nem nada, era um do pessoal que estava lá, dos atendentes lá, eu acho, e ele me passou com o dedo bem devagarinho em cima de mim todo. Não sei se estava me passando algum feitiço, alguma coisa, que bom que não me pegou, né? Mas eu vi isso, me passaram com isso. Foi aí que aconteceu o seguinte, eu tinha uma obturação no dente, saltou a obturação no dente, naquela noite, naquele momento. E aí eu cuspi fora a obturação. Eu fiquei com um buraco no dente quase 6 meses. Agora, poucos meses atrás, uns 40 dias atrás, eu fui no dentista para ele tapar o buraco aqui no meu dente de novo. Ele arrumou. Mas para ver que aconteceu, queriam me fazer mal lá dentro do hospital. Mal espiritualmente, entendeu?
Então tá, e aí na saída, o que aconteceu na saída? Me lembrei uma coisa muito importante, levemente nojenta, mas importante. Como foi que eu me preparei para passar a última noite? A última noite foi o seguinte: eu fui lá no banheiro, limpinho, bonitinho, o banheiro estava já, tranquilo, fechei a porta, tinha papel toalha lá dentro, no canto da pia, peguei papel toalha e enchi de sabão, malambuzei de sabão. E o que eu fiz? Eu peguei o papel toalha, coloquei na bunda, meti na bunda que nem um moldes, entendeu? E me fui dormir com aquele papel ensaboado. Foi o que me salvou de eu ter adquirido algum bicho ruim para dentro de mim, por ter entrado na minha bunda, entendeu? Eu me acordei no outro dia com o papel levemente cagadinho. E se eu não tivesse ocupado aquele papel, eu acho que eu teria me cagado na cama. Se eu tivesse me cagado na cama, não iam ter me soltado lá. Não iam ter me dado alta no outro dia. Mas eu me acordei bem, me acordei limpo, e foi o que me salvou de ter passado naquele inferno que eu passei lá. É isso aí, pessoal. A minha história é essa, contada com leves resumos, mas com a maioria dos detalhes principais ditos aqui. Foi uma experiência que aconteceu comigo real, por mais que nem o pai, nem a mãe, nem ninguém mais tenha visto o que eu vi, mas eu vi, e era para mim ter visto isso. Eu vi Jesus Cristo nas nuvens, foi uma imagem muito bonita, acho que ninguém tem visto isso. Tem a foto da Assembleia de Deus, que vários pessoal da igreja tem. Eu tenho a foto original, que não sou eu exatamente, né? Uma tia minha me emprestou para me escanear, mas eu tenho no computador ela ali, perfeitinha, com todos os detalhes, com a face de Jesus, o corpo dele, tudo, a mão levantada assim, no momento ele está. E uma foto muito boa para estudo. Eu gostaria de conseguir outra foto, original de preferência, né? E com menos machucado, porque a foto da minha tia está um pouquinho quebradiça, arranhada, amassada, mas é a que eu tenho, né? Então tá, pelo menos ali onde aparece Jesus está inteiro, é o que importa. E para nós ter estudo, seguir estudando isso. E o que aconteceu comigo, estou bem hoje, não estou tomando remédio nenhum para dizer. Voltei para casa, quando eu saí lá do hospital, eu voltei com 4 remédios nos bolsos, para dizer, e remédios para a cabeça, que me deixavam bobo, me deixavam atônito, não tinha como trabalhar do jeito que eu estava. Tomei remédio sim, mas aí eu fui no outro psicólogo aqui no centro, aqui, me mandou tirar tudo. Eu falei, eu tenho que tirar tudo, senão eu não vou conseguir viver bobo desse jeito. E aí, isso aí que eu contei. Quando eu estava lá no hospital, quando eu estava orando, me lembrei de contar um detalhe que eu pedi para fazerem aqui em casa. Os anjos me ajudaram tudo aqui em casa. Aqui em casa, do meu lado, tem um problema sério de bandidagem e do homem fora da lei. Quando eu estava orando lá para salvar o meu anjo, em seguida que ele foi curado, consertado, arrumado, eu pedi para ele, limpar aqui em casa. Mandem anjos lá para casa para limpar lá, que está cheio de demônios lá em casa. E o que eu escutei lá do hospital, eu escutei aqui em casa. Eu escutei, vieram um arsenal era tiro e tiro,
de arma de fogo, para dizer. E não sei como eu vi isso, qual estranheza foi, mas o meu pedido foi atendido, de ter limpado aqui em casa. Por quê? Depois disso, depois de terem tirado todos os monstros que tinham aqui em casa, os monstros de todas as formas, imagino, quando eu estava aqui em casa já, depois que eu saí do hospital, eu notei na câmera da janela ali, lá por baixo, lá, uma leve cor avermelhada nas escadas, aqui na frente de casa, que foi o banho de sangue, digamos assim, que teve que acontecer para poder me limpar em minha casa. Houve isso, foi real. Eu não sei se a minha mãe estava aqui em casa ou o quê, por causa que lá não deixavam ela entrar, né? E a minha mãe ela foi lá com vários. Todos os dias ela ia lá e não deixava ela entrar, porque era uma área restrita, entendeu? Então eu fiquei sozinho lá. Foi uma luta, foi uma missão. Eu passar por isso, eu passar por essa aprovação de Deus, e estou aqui inteiro, não fiquei louco, quase fiquei. Se eu não tivesse o anjo, eu teria ficado louco, sim. Aí os demônios teriam entrado em mim. Eu imagino que isso é real, mas não, meu anjo está aqui, foi o que fez a diferença. Muitas bênçãos para ele sabe muito bem que eu estou aqui vivo por causa dele, e é só agradecer agora a vida que a gente tem e seguir para frente. Limpei o meu hospital, onde eu nasci, por mais que aquilo lá esteja em ruínas, aquilo lá não pode ter nenhum mal lá dentro. Um detalhe que eu não contei para vocês, lá dentro do hospital eu escutei uns murmúrios lá, não sei como eu escutei isso, mas eu escutei isso. Foi quando eu limpei o hospital aqui, eu escutei os caras falando lá, esse aí salvou 350 almas. Eu salvei almas do outro lado da vida. Foi quando eu vi os anjos, quando eu estava no início, quando eu entrei no hospital lá, quando eu acordei no inferno, para dizer, eu vi aqueles anjos voando em cima de mim, um céu azul, que nem está hoje, mais ou menos. E eu consegui fazer consegui levar um batalhão de anjos para dentro do inferno, imagino eu, para onde for. Tomara que não esteja sido para o inferno, mas eles foram lá e salvaram 350 almas que eu abri a porta para salvar. É isso que aconteceu comigo. Eu não sei como, mas eu ajudei pessoas pela fé. Eu ajudei pessoas que não existem mais. O pessoal lá de cima está sabendo de mim. E graças a Deus estou bem. Quero ter uma vida em paz, ter uma vida com família. Agradeço ter meus pais vivos. Estão todos bem aqui. E estamos seguindo a vida. Estamos seguindo a vida. Estamos indo na igreja. Comecei a frequentar a Assembleia de Deus. E é isso que ele fez. Ele fala. Aí chegou meu pai aqui do lado. Vamos ver o que a gente faz. Amém. Amém. Tem uma parte que eu não contei, que quando
depois que tudo isso passou, que eu estava bem em casa, tranquilo, nova vida, tudo em paz. Não estava totalmente em paz aqui em casa. Eu tenho um cachorrinho lá embaixo, sozinho. Ele já está velhinho já, mas ele vive bem lá embaixo lá. É um sem raça definida. Ele está ceguinho já. Tem uma bola na barriga por causa que ele nunca teve relação com cadelinha nenhuma. Então acho que criou algum tumor ali, alguma coisa. Mas aparentemente não incomoda ele. Não sente dor nem nada, ele está bem. Bueno, todos os dias eu rezo por aquele cachorrinho. Meu cachorro, né? Ele nasceu aqui em casa. Então, ele já está com mais de 15 anos já. Então, aconteceu uma coisa importante. Quando eu estava rezando por ele, tocando na cabecinha dele, com o dedo molhado no óleo ungido, isso já fazia mais ou menos uns 6 dias que eu tinha saído do hospital já. Estava tranquilo. Quietinho. O mal apareceu de volta. Tem que parar aquele cachorro. Então, esses são meus cachorros que estão aqui em cima. O que aconteceu? Pararam os cachorros. O diabo estava dentro daquele cachorro, do meu cachorro. Por que será que ele entrou ali dentro? Não incomodou meu pai, não incomodou minha mãe. Que bom, muito bom. Mas foi inventado entrar dentro do meu cachorro. Por quê? Porque quando eu estava com o dedo na testa dele, e orando por ele, rezando Pai Nosso, foi uma coisa muito bizarra que aconteceu. Eu senti dentro da minha mão, entrou um braço, uma coisa, e tocou no meu coração. Deu um puxão assim. E depois, e aí eu tirei a mão assim, né? E muito estranho aconteceu isso aí. Muito bizarro. E que mais? Então tá, e aí isso foi de manhã cedo. Era 9 horas por aí, quando eu estava abrindo a eletrônica. Depois disso, de noite, no mesmo dia, de noite, ali, no lugar onde ele dorme, que é no fundo de casa, na parte de baixo, eu vi o diabo de volta. Ele apareceu assim, com uma luz, tinha uma luz fraquinha ali que a gente deixa iluminando a sala lá. Ele apareceu e se abraçou em mim. Daí para frente, eu comecei a orar, subi as escadas. Aqui em cima, aqui no meio da casa ali tem uma salinha com um espelho grande. Eu orei um Pai Nosso só. E aí eu senti que aquilo saiu de mim, assim. Saiu de mim e foi pro lado do espelho. No escuro, sem a luz ligada. Dali para frente nunca mais me incomodou. O que aconteceu comigo? Eu estou orando para que eu esteja com meu coração limpo, né? Bem, não esteja marca de nenhum mal, só Deus toca no meu coração, só Jesus Cristo. Mas houve esse problema, digamos assim, do mal querer me tocar através do óleo ungido. Eu não perdi a fé no óleo, estou aqui com ele, abençoo toda a casa, sempre. Tem um problema aqui do lado de casa, então
estou abençoando sempre aquele lado ali, porque ali vem coisas muito ruins para cá. Vinha, pelo menos. Agora se acalmou por causa que o meu anjo está nos cuidando aqui. E o ambiente aqui ficou bem melhor. Mas aconteceu isso comigo. Então, eu não sei. Era isso que eu ia contar para vocês depois de todo o desfecho lá do hospital. O que aconteceu com meu pai. O que eu fiz lá dentro do hospital antigo. Isso aí aconteceu. Dali para frente temos em paz. Eu rezo todos os dias para que eu esteja todo em paz, sempre. Amém, né? É isso que eu ia contar para vocês. Pratinho. Tem uma parte que eu não contei para vocês, porque a gente estava lá no meio do assunto, e aí voltar tudo de novo para contar o que houve. Teve um dia, a data está na foto, teve um dia que eu enfrentei o diabo, quer dizer, aqui dentro de casa, aqui nessa sala aqui. Vocês viram no começo a janela. Eu peguei, tem foto da minha mão machucada. Eu não fiz foto quando machuquei, foi uns 5, 6 dias depois, já estava cicatrizado já, mas ainda tinha um pouquinho de cicatriz, né, uma marquinha. E o que houve? A mãe ficou brava até, porque ela estava junto aqui. Eu peguei e empurrei o diabo para fora de casa, aqui. Só que eu não vi ele, não vi nada. Eu sentia ele nas minhas mãos, a força assim, empurrando. E aí eu empurrei ele forte, quebrei o vidro da janela. Aí eu quebrei o vidro da janela. Que coisa séria, né? E aí tá. E detalhe disso. Tá, quebrado o vidro, tudo bem, tivemos que trocar o vidro, tá aí, troquei. Quando eu estava falando com Jesus lá no banheiro, também não contei esse detalhe, foi 3 pedidos, 3 conversas que eu tive com ele. Foi um machucado na minha mão, que eu mostrei para ele o que eu fiz com o diabo, mal, ele viu. Foi pedindo desculpa para ele por ter feito o sinal da cruz lá embaixo, na eletrônica, com o óleo ungido. E a terceira coisa foi agradecer pelo anjo, né, que estava comigo para sempre aqui, o anjo da guarda. Então, esses foram os 3 pedidos que eu fiz para Jesus quando ele me tocou nos dedos. E está no filme o que aconteceu, né? Houve uma parte mais que eu não contei, que foi, eu tinha uma medalhazinha de São Bento que eu coloquei na mão e pedi para Jesus abençoar, e esquentou a medalha na minha mão. Foi bem abençoado, foi bem vista por ele. Só que um delírio meu lá na entrada do hospital, porque o mal sempre entrava pelo umbigo. E aí eu protegi o meu pai. Depois do que houve aqui dentro de casa, aqui, de tirar coisa dele, eu peguei a medalhazinha e coloquei no... um detalhe que eu não contei para ouvir, como eu me perco às vezes. Quando Jesus viu o meu machucado aqui, estava um pouquinho aberto, um pouquinho com a casquinha do sangue, né? Esquentou, eu tinha que sentir um calor vindo aqui, assim, ó, do poder dele, muito forte aqui no machucado. Ele viu o machucado e abençoou o machucado, imagino, cicatrizou, curou o machucado para mim mais rápido. E é isso aí. Então tá,
E lá no hospital, quando eu vi lá no hospital, eu estava com a medalha, eu tinha colado a medalha no umbigo do meu pai para proteger ele, com fita esparadrapo, né? Então, só que quando as gurias tinham me dado a injeção para me dormir lá, para fazer o que houve, né? Fazer o descarrego, como se diz. Eu, num delírio meu, imaginei que não estava funcionando, não sei o que, eu peguei e tirei do umbigo do meu pai e coloquei fora a medalha. Atirei no lixinho que tinha do lado eu fiquei ali esperando a injeção reagir, né, para mim dormir. E por um pensamento, outro delírio meu, naquele momento, o primeiro delírio foi deixar o pai abrir a porta aqui. E o segundo delírio foi lá tirar a proteção do meu pai. Mas deu no que deu, né? Tirei a proteção dele, coloquei fora e o mal entrou dentro dele. Mas, e aí ele foi lá no hospital lá me incomodar de novo, mas com a minha oração e tudo, ele saiu. Esses dois detalhes que eu tinha me esquecido de acrescentar no que houve comigo, para vocês verem. E deu no que deu, né, pessoal? Estou aqui bem, estou inteiro, estou protegido, estou com um anjo da guarda, anjo protetor me cuidando. E seguimos na luta, né? Não podemos enfraquecer, temos que ser forte e ir para frente. Com a fé em Jesus Cristo. Ele existe. Ele tocou nos dedos aqui, ó, provas. Não tenho provas físicas, mas é provas espirituais. As provas físicas são o que houve aqui dentro de casa, o vidro quebrado, a medalha aqui abençoada. E são poucas coisas, mas houve, né? Isso aí que me faltou falar. Então tá, tchau, pessoal.